ler um texto com vocês, trazer uma palavra, que está em Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas é conhecido como o médico amado. Foi um companheiro do apóstolo Paulo. E ele foi um historiador, alguém que ouviu as histórias, ouviu as testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou, e ele registrou esses feitos de Jesus, o que Jesus ensinou e o que Jesus fez, em 2 tomos, em 2 volumes. E esses volumes é conhecido como o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. São os 2 volumes escritos por Lucas. E o Evangelho de Lucas é sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou. É a história de Jesus, o testemunho de Jesus. E Atos dos Apóstolos é a continuação, é a fase 2 da história de Jesus. Depois que ele foi elevado aos céus, aquilo que os seus discípulos continuaram, é a segunda fase, é o segundo capítulo do que Lucas escreve. No capítulo número 2 de Lucas, Lucas está escrevendo sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, nada foi normal na vida de Jesus, nada foi comum na vida de Jesus, desde do seu nascimento, desde do ventre da mãe dele, ou antes mesmo do ventre da mãe de Jesus, milagres e coisas não comuns aconteceram, e é o que Lucas vem registrando. Mas eu gostaria de focar com vocês no nascimento de Jesus. Eu vou ler com vocês o versículo de número 10. Primeiro versículo de número 10, que é o ponto focal do texto que eu vou ministrar para vocês, e depois eu vou ler todo o contexto. O versículo número 10, o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa minha versão é a meio da revista e corrigida, eu vou lendo mais uma vez. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. O anjo está dizendo aqui, aos pastores, para que eles não temam, que os anjos tinham boas notícias. Os anjos tinham boas notícias. Esse texto vai contar a história do nascimento de Jesus, a viagem que ele faz, e a preparação para o nascimento de Jesus. Sabe aquele dia de festa? Eu tive esse dia quando minha filha nasceu, o dia do parto da minha filha. Nos reunimos em volta no hospital, a família aguardando o nascimento da criança. O casal não está sozinho, os avós estão ali, os amigos estão ali. E assim foi também o dia do nascimento de Jesus. É essa história que eu vou contar para vocês. O primeiro dia da maternidade de Jesus. Como foi? E a Bíblia começa no versículo 1, Lucas narrando a história, ele começa dizendo assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se instalarem. Lucas começa situando a data e o local do nascimento de Jesus. Ele se importa em dizer para nós quando foi e como foi. E a primeira coisa que ele diz é, naqueles dias. É interessante já entrar no texto,
A palavra de Deus está dizendo para nós que o nascimento de Jesus não começa dizendo, era uma vez. Quando nós temos as histórias da Alice, do País de Maravilhas, ou tantas histórias que começam com era uma vez. História do nascimento de Jesus é história, com H maiúsculo. É um fato histórico que aconteceu. Se eu perguntar para vocês, você tem certeza que o Ayrton Senna morreu num acidente de uma corrida? Está marcado na história do brasileiro. Todos nós vamos dizer que sim, que é algo que aconteceu. E se eu disser para você, você acredita que Jesus nasceu lá na Palestina? É um fato histórico, a mesma coisa. Não há mais certeza da morte do Ayrton Senna do que o nascimento de Jesus. São dois fatos históricos que realmente aconteceram. Muitas pessoas duvidam do nascimento de Jesus. Acham que é história religiosa. É algo que deve ser falado somente em cima dos púlpitos, das catedrais, que não deve ser falado em ambiente fora da religião, porque não é algo histórico. Mas a Bíblia discorda disso. Tanto que Lucas nos dá a data. Ele diz, olha, César Augusto era o imperador. Esse imperador existiu? Existiu. Ele diz que esse governador Cirênio era o governador da Síria. Esse governador existiu? Existiu. E ele diz que todos deviam alistar-se. O imperador romano disse, olha, eu quero um alistamento. Porque Roma tinha um grande império, tinha dominado grande parte do mundo conhecido, e ele recolhia impostos. E ele queria saber quanto imposto ele podia recolher. Então ele mandou alistar-se, todas as pessoas se alistar, para ele saber dentro do império o número de homens que tinha para eles cobrarem imposto. Portanto, ele mandou que todos se alistassem. E esse alistamento desse imperador aqui, não é somente Lucas que cita na Bíblia. Se nós formos para escritores gregos dessa época, vai falar desse alistamento. Não são somente escritores dos evangelhos. Também fora dos evangelhos, comprovam que esse alistamento aconteceu, que esse imperador existiu, que esse governador existiu. São fatos históricos que dão credenciais para crermos que Jesus realmente existiu, que Jesus realmente nasceu. Começa a Bíblia então dizendo para nós que o que está sendo dito aqui é verdade. E aí ele começa falando que a Bíblia vai dizer que esse nascimento sobrenatural de Jesus é o nascimento do Filho de Deus. Não é uma pessoa qualquer, não é um ser humano qualquer, é a pessoa, o homem mais importante que já andou sobre essa terra. Maior que todo imperador, maior que todo rei, maior que todo pintor, maior que todo autor, maior que todo bilionário. É esse homem chamado Jesus Cristo. E diz que esse homem, Jesus Cristo, ele nasceu em uma família humilde. A mãe dele era Maria e o pai dele era José. Eles moravam em uma pequena cidade chamada Galileia. Galileia era a cidade de ralé. Galileia não era uma cidade pensante, não era a cidade do comércio, não era a cidade dos políticos da época, mas era a cidade dos pescadores. Era a cidade daqueles que eram cerimonialmente impuros, que misturavam com os pagãos. Essa é a cidade que era a família de Jesus. E Jesus nasce nessa família, ou seja, não é a família que nos faz, não é o berço que nós nascemos que vai dizer quem nós somos, porque Jesus nasceu em uma família que não era das melhores, em uma região que não era das melhores, e diz que esse Jesus, ele era para ser alguém importante, não somente para o povo dele, mas importante para toda a terra. O povo de Jesus tinha uma promessa de mais de 2000 anos antes de Jesus, para um homem chamado Abraão. Deus disse para Abraão, que é o pai de todo o povo de Jesus, disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus disse para Abraão: olha, de você virá um descendente, e esse descendente abençoará todas as famílias da terra. E esse descendente é Jesus. Então Jesus era alguém que iria não somente transformar a região da Palestina, a região dessa que ele nasceu, da Judéia, mas também alcançaria todas as nações por toda a eternidade. E esse Jesus que nasce nessa família, ele tinha essa promessa, ela se cumpriria na cidade de Belém. Porque essa promessa é que Jesus seria o Messias. Vocês já ouviram que Jesus é o Cristo? Jesus é o Messias. Talvez alguns de vocês aqui não saibam, mas Messias e Cristo é um título. A gente fala assim: Jesus Cristo. E muitos pensam que Cristo significa sobrenome, não é? Jesus não é Cristo porque Cristo é um sobrenome. Ele é Cristo porque Cristo é um título. Título que significa que ele era o Messias, aquele que iria reinar Israel. Ele era o rei prometido de Deus para o povo prometido de Deus. Então Jesus, ele era o rei prometido. E quando Jesus nasce, a profecia dizia que o Messias, o Cristo, deveria nascer da cidade de Belém. Se o povo de Jesus fosse acreditar na profecia que Jesus era o Messias, ele deveria nascer em Belém. Só que os pais de Jesus, eles eram da cidade de Nazaré. E Nazaré é lá longe de Belém. Então Jesus precisava nascer em Belém. Mas pensem comigo, José não sabia que o filho dele era o Messias. Maria, ela ouviu o anjo falar, mas Maria tinha dúvidas. Vocês vão ver mais à frente aqui que vai falar isso. Significa então que por conta própria, por vontade própria, Maria e José não iriam para Belém. Por isso Deus prepara uma intervenção. Deus coloca no coração do imperador, o homem mais poderoso da época, e ele solta um decreto e obriga José e Maria a sair de Nazaré e ir até Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Aqui eu quero, contando essa história para vocês, o intuito meu é trazer para vocês uma palavra de esperança, porque nós passamos por tantas lutas, tantos problemas, sejam eles de relacionamento, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saúde. O mundo lá fora, quando eu digo lá fora, é da porta para fora. Eu sei que não é fácil. E eu acredito que eu não devo, aos domingos, trazer mensagem que seja puro glacê para vocês. Falar para vocês somente palavras doces como glacê, mas quando chegar para lá fora, vocês não vão ter energia, não vão ter a realidade que o mundo lá fora traz. E por isso que eu gostaria de usar o texto de Jesus para dizer para vocês que Jesus também não teve uma vida fácil, como vocês provavelmente não têm uma vida fácil. A vida de vocês não é diferente da vida de Jesus. A vida de vocês não é nem um pouco diferente da vida do Filho de Deus. Deus não poupou o próprio Filho. É isso que eu vou trazer para vocês nessa noite. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus que Ele nos poupe de tantas coisas, que Ele nos guarde de tantas coisas, que Ele nos proteja de tantas coisas. E às vezes Deus faz, Deus protege, Deus guarda, Deus livra, Deus faz um milagre, mas às vezes o maior milagre é Ele não fazer nada. Às vezes a maior atitude de Deus é Ele olhar apenas observar, porque Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que nós vamos ver na vida de Jesus. Então, Deus tirou Maria de Nazaré até Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Você, mulher que está aqui, imagine, grávida, perto de nascer, e ter que fazer uma viagem, caminhando, ou de jumento, com uma criança. Uma viagem longa, cansativa. Provavelmente uma viagem que
para a época de Jesus era arriscada para a gravidez. Então, Deus diz, olha, meu filho tem que nascer em Belém. Maria, me desculpe, mas você vai ter que fazer essa viagem. Então, algumas coisas que precisam acontecer dentro do plano de Deus, envolvem um sacrifício nosso. E Maria sai com José, rumo a Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Aí diz que eles chegam em Belém, e pense que Maria poderia ir orando, né, dizendo a Deus na viagem, Senhor, que eu vá e volte, que essa criança nasça aqui em Nazaré, que essa criança não nasça longe da minha casa, que essa criança não nasça na estrada, que essa criança não nasça na viagem. Mas não era a vontade de Deus. E quando ela chega em Belém, diz que ela chega na data do nascimento. Aí nós pensamos, então, Deus quis que Jesus nascesse em Belém. Já era um local inapropriado para Maria, ela teve que se sacrificar. Poxa, então Deus poderia preparar, né, para Jesus enfermaria ou leito? Conforto? O que será que Deus preparou para Jesus? Maria e José chegaram na estalagem e dizem, não temos vaga. Vai José na outra estalagem, num outro hotel, não temos vaga, não temos vaga. O que Deus preparou para o filho dele? Uma manjedoura com animais. Então, Deus está no controle de tudo. Eu quero que vocês pensem comigo claramente. A Bíblia conta uma história que Jesus saiu com os discípulos dele, andando de uma cidade a outra, quilômetros, e ele chega exatamente no momento que uma mãe está carregando o filho para fora morto. E diz que Jesus, a comitiva que saía com o menino morto, encontra-se com a comitiva de Jesus. E Jesus para aquela comitiva e traz a vida àquele jovem. Aí eu pergunto para vocês, para Jesus chegar na cidade, exatamente no horário que a comitiva está saindo, e se encontrar, Jesus não tinha que saber o horário que ele tinha que sair? Jesus queria encontrar aquela comitiva saindo, então ele sabia exatamente, olha, eu vou andar 13 quilômetros, para mim chegar lá na hora que a comitiva está saindo, eu tenho que sair daqui agora. Eu estou tentando dizer para vocês que Deus sabe os mínimos detalhes, os mínimos minutos para chegar nas nossas vidas, ou para fazer as coisas acontecer. Nisso que eu quero dizer é que Deus fechou, encheu todas as vagas da estalagem para que não houvesse uma vaga para o filho dele. Deus preparou que não tivesse vaga para Jesus. E a gente fala, mas pastor, por que Deus poderia preparar um hotel, uma estalagem para Jesus, e Deus não permitiu que Jesus nascesse em uma manjedoura? Porque Deus mostra para nós que às vezes nós passamos por momentos de manjedoura na nossa vida. Há momentos que temos estalagem, há momentos que temos manjedoura. Há momentos que a nossa vida está tranquila e há momentos que as portas se fecham. E o que Deus quer é que quando as portas se fecharem, nós não pensemos que Deus perdeu o controle da nossa vida. Quando as portas se fecharem, nós não venhamos pensar que Deus deu as costas para nós. Não venhamos pensar que Deus não cuida mais de nós porque as portas fecharam. Não, quando as portas fecharam para Jesus, foi Deus que preparou. Todas as coisas é Deus que prepara. E Jesus, Deus tinha convidados para Jesus. Eles foram para uma manjedoura, imagine só, Maria com Jesus envolto num pano, animais em volta. E agora, quem vai prestigiar o nascimento do Filho de Deus? Vocês já viram como que é a pompa de casamento e nascimento de reis, dos filhos da linhagem da Elizabeth, o casamento dos reis? Vão os governantes do Brasil, governantes dos estados,
vão nos casamentos, vão nos nascimentos. E agora temos aqui o nascimento do Filho de Deus. Que governante estava lá? Que rei estava lá? Nenhum. Nenhum. E Deus poderia mandar, não poderia? Anjos. Mandar um anjo lá em Roma, mandar um anjo para Herodes, mandar os anjos nos governadores, mas não. A Bíblia diz que Deus mandou os anjos aos pastores. Aqui pastor não é pastor evangélico de igreja, não, é pastor de ovelha mesmo, aqueles que cheiram animal, aqueles que dormem no campo, aqueles que levam as ovelhas longe do curral para comer, para se alimentar nas pastagens, e ele cuida delas à noite, dorme no pasto com elas, para protegê-las dos animais. Então, eram esses homens que os anjos apareceram. E aí nós vemos que o nascimento de Jesus tem festa na terra e tem festa no céu. Primeiro na terra, os homens, e depois no céu, os anjos fazem festa. E eu termino esse texto aqui com vocês, essa história, porque a esperança está na palavra dos anjos. Os anjos abrem os céus, os anjos vêm para esses homens, esses pastores, e anunciam o Evangelho. Vocês falam assim, mas todo mundo aqui já ouviu? O Evangelho, ouviu o Evangelho. Porque a palavra que eu li para vocês aí no versículo 10, ela diz o seguinte, que o anjo lhe disse aos pastores, não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria. Essa palavra, novas, no grego original aqui é evangelion, que é evangelho. Evangelho é boa notícia. Então os anjos disseram, olha, não tenha medo. Por que não tenha medo? Queridos, porque nessa época aqui, não é igual nos nossos dias. Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que são mais religiosas, ouvem uma voz, ou tem um sonho, e elas, glória a Deus, Deus está falando comigo, Senhor, que um anjo venha trazer uma mensagem. Nessa época aqui, se eles vissem um anjo, eles tinham medo. Porque não era comum, e os anjos, quando apareciam, era para trazer condenação. Então, quando o céu se abriu, os pastores falaram, pronto, morremos. Deus vai nos fulminar. Porque eles tiveram uma visão celestial. Aí os anjos têm que acalmar, dizendo, olha, calma, calma, não tenha medo, porque eu trago boa notícia. Eu trago boa notícia. É como que você hoje vai dormir, chega na sua casa, vai dormir, e vem Deus para você e se apresenta. Você fala assim, Senhor, eu não estou preparado, eu não quero morrer. Não, calma, eu tenho uma boa notícia, eu não vim te buscar. Eu não vim te levar. É isso que esses pastores temeram. Ele veio me buscar. Chegou o meu fim. E ele falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. A gente gosta de boa notícia, não gosta? O gerente do seu banco liga, eu tenho uma boa notícia. Seu chefe liga, eu tenho uma boa notícia. Seu pai, eu tenho uma boa notícia. Você tem alguém saindo do hospital, falou, tem uma boa notícia. Nós gostamos de boa notícia. Agora, compare uma boa notícia dada por um ser humano e compare uma boa notícia dada pelo próprio Deus. Qual é a boa notícia que Deus tem para a humanidade? Deus está dizendo, eu tenho uma boa notícia para você. Se Deus tem uma boa notícia, o negócio deve ser bom mesmo. Porque vem dos céus, vem da eternidade, vem de Deus. E o anjo está dizendo, olha, eu sou o mensageiro de Deus, eu vim trazer para vocês uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Ele fala, olha, é boas novas de salvação. Grande alegria que será para todo o povo. Ou seja, recebam a boa notícia com grande alegria, e essa boa notícia é sobre salvação. O nome de Jesus significa Salvador. Deus,
ele coloca palavras na Bíblia que nós devemos entender essas palavras. Deus fala, olha, eu tenho para você um Salvador. Aí você se pergunta, mas do que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Não é o pastor que fala. A Bíblia fala que há boas novas de salvação para toda a humanidade. Ou seja, Deus acha que toda a humanidade precisa ser salva. E a boa notícia é que Jesus é a salvação, Jesus é o caminho. Pastor, o que é essa salvação? Não é só eternidade, não é só a vida eterna, não é só a resposta para depois da nossa morte, não é só isso. Deus, Ele sabe que nós vivemos em um tempo de trevas, nós vivemos em um tempo moralmente caído. Nós ligamos a televisão, lemos os jornais, vemos que a humanidade avança tecnologicamente. Vai para a Lua, carros elétricos, hidrogênio, mas a humanidade não avança moralmente. Você não vê pessoas mais educadas, você não vê pessoas melhores. Moralmente o homem está piorando. Moralmente a sociedade está ficando mais violenta. Moralmente está sendo mais difícil cuidar dos nossos filhos. Moralmente está sendo mais difícil colocar crianças no mundo. Porque o mundo está perigoso. Porque pessoas estão perigosas. São pessoas que fazem o mundo como é. Não são as instituições. O problema não está nas instituições. O problema está nas pessoas que presidem e lideram e estão nas instituições. Então o problema está nas pessoas. Deus sabe disso. Por isso que Deus chama esse mundo de um mundo caído, um mundo de trevas. Por isso que Deus fala que a palavra dele, a Bíblia, é a luz do mundo. Ela é a luz que ilumina o caminho para aqueles que querem desviar-se da imoralidade. Não é desviar do pecado, é entender o que é verdadeiro, é entender o que é justo, é entender o que é amável, é entender o que é bondoso, é entender o que é humildade e agir desta forma. Mas aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, não aos olhos do que as pessoas à nossa volta querem que nós façamos e venhamos a ser. E essa boa nova de salvação em Jesus, é que Jesus, Ele é o caminho para nós. Não tenho muito tempo, não gostaria de prolongar, mas eu gostaria de finalizar trazendo essa mensagem de esperança para vocês. Não importa o quão difícil esteja o mundo, não importa o quão difícil esteja as coisas na sua casa, na sua família, Deus tem uma resposta, Deus tem uma esperança. Não sou eu, não é o pastor, não é a placa, o Brasil para Cristo, é Deus. E essa resposta está na palavra. É Jesus encontrada na palavra de Deus. E a esperança que eu gostaria de deixar para vocês é que não deixe de pesquisar. Não deixe de conhecer a Deus. Nós gastamos tanto tempo com internet, tanto tempo com séries, tanto tempo com tantas coisas que a gente busca conhecimento, mas Deus está dizendo, busque me conhecer. Por exemplo, eu encerro deixando para vocês uma tarefa aqui. Eu disse para vocês hoje aqui que o nascimento de Jesus é um fato histórico. Pesquise isso. Pesquise realmente sobre a vida de Jesus, se Ele nasceu, se Ele morreu. Se você quer um lugar para você começar, tem um filme na Netflix chamado Em Defesa de Cristo. Conta a história de um homem que era um jornalista. Ele não gostava de fé, ele era um ateu. E ele diz o seguinte, e a esposa dele era religiosa. E ele odiava isso nela. Amava a esposa, mas odiava a religião dela. Porque ele achava que a religião deixava ela cega, burra, idiota. E ele, como um jornalista conhecido, ele falou assim, eu preciso provar para minha esposa que a fé dela é loucura. Que não tem fundamento, que não tem fatos, que não tem coesão.
E aí ele chega para um amigo dele e fala o seguinte: olha, se eu quiser provar que Jesus é uma fraude, o que eu faço? E o amigo fala: você vai fazer isso mesmo? Você quer fazer isso? Eu quero, já fiz isso com outras religiões, eu vou fazer com Jesus também. É fácil. Todo o cristianismo está fundamentado na ressurreição de Jesus. Paulo diz: se nós não crermos na ressurreição, somos o pior de todos os homens. Ele diz: simples, prove que Jesus não ressuscitou. Porque os cristãos dizem, a palavra de Deus diz, que é um fato histórico também a ressurreição de Jesus. Prove que Jesus não ressuscitou. E aí ele começa o filme buscando provas que Jesus não foi crucificado e não ressuscitou. Spoiler do filme, não vou dar o final para vocês. Mas é um bom filme. É um bom filme e é uma história real. Tem um livro que tem o mesmo nome, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. É a vida do Lee Strobel, esse filme desse homem. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês receberam um envelope, alguns um vermelho, outros só assim. Eu quero que vocês peguem essa fichinha e deixem na mesa de vocês, por favor. Essa aqui é uma fichinha escrita aqui, bem-vindo. Deixem na mesa essa fichinha que nós vamos usá-la depois. Na verdade, vamos já fazer agora. Deixa eu ver aqui o relógio. Está aqui. Eu gostaria de pedir para o pessoal se posicionar aqui na frente. Essa fichinha é uma fichinha que nós usamos aqui no dia a dia da igreja, e é uma fichinha para contatos com as pessoas que frequentam as reuniões. Por que nós usamos essa ficha? É uma ficha tanto para pedido de oração, atrás vocês vão ver escrito o meu pedido de oração. Então, se você tem um pedido de oração e gostaria de deixar aqui na igreja esse pedido de oração para que a equipe de oração que se reúne semanalmente e nossos cultos, nós venhamos orar pelo seu pedido de oração, vocês vão ter um tempo agora para escrever o seu pedido de oração nessa fichinha, tá? O pessoal vai se posicionar aqui. Quem precisar de caneta pode levantar a mão, que eles estão com canetas na mão aqui e vão levar para vocês, tá? Vem um pouco, vai para cá, fica um nessa ponta aqui e outro nessa ponta aqui, para estar separado. Ao mesmo tempo, tem aí do outro lado da ficha, isso aqui é para outra necessidade se você tiver e quiser. É uma ficha para você colocar os seus dados. Esses dados é para quê? Há pessoas que ou não são de igreja nenhuma e querem, a partir de hoje, estar frequentando aqui, participando aqui, e quer deixar um contato aqui, deixa o seu contato, tá? Para estar aprendendo mais da palavra e frequentando aqui. Ou, se você quer uma visita, quer uma oração, quer conversar comigo ou com algumas das pessoas daqui da igreja, também deixa o seu contato aqui. Como também tem aqui o seu contato para, se você quer receber as informações da igreja. A igreja tem Instagram, tem WhatsApp que manda as informações. Se você quer receber também as informações, deixa o seu contato, seu WhatsApp, que a igreja vai estar mandando para vocês as informações, tá bom? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para estar preenchendo. No mesmo envelope, vocês receberam um envelopinho. Esse envelope aqui, vocês podem colocar a oferta dentro desse, tá? Ou quem recebeu o vermelho também pode colocar a oferta. Nós vamos ofertar nesse momento. Gostaria de pedir para a mídia colocar a imagem aqui. Quem quiser, pode fazer também pelo Pix, tá? Da igreja. A igreja tem, a chave Pix é o e-mail da igreja. Você pode estar fazendo também a sua oferta.
Travou? Olha lá. Financeiro OBPC Vila Nova. Financeiro, um O, e depois OBPC, são 2 Os. obpcvilanova@gmail.com. Amém. Vamos orar? Segure seu envelope na sua mão. Senhor, eu quero te agradecer por cada semente semeada no teu reino, Senhor. Multiplica, Senhor, esta casa. Abre portas, Senhor, para aquela família que precisa de um emprego, Senhor, que deixou currículos, que está esperando uma resposta, Senhor, que esta semana ele possa receber a boa notícia, que a porta foi aberta, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, em busca, seja de um aumento, seja, Senhor, de uma promoção na empresa, ou tem, Senhor, questões na justiça, que o Senhor também venha abençoá-los, ó Pai. Abre portas para as necessidades dos teus filhos. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O pessoal pode passar os envelopes para o pessoal que eles vão estar recolhendo. Eu gostaria de deixar alguns avisos para vocês. Quem tiver agenda e tiver disponibilidade e quiser participar, teremos culto normal aos domingos aqui, tá? Ou seja, por quê? Porque tanto os próximos domingos é 24 e 31. Teremos culto normal, tá? Esse culto de hoje é um culto que todos os anos nós fazemos com as famílias da igreja. É um culto de ceia de Natal. E esse culto é sempre